E aí, gente, apareci no meu canal pra contar o relato da minha gravidez aos 17 anos. Sim, engravidei aos 17 anos e eu vou contar como foi, como eu descobri os sintomas e tal, como foi a reação dos meus pais e tudo mais. Primeiro eu vou começar contando sobre os sintomas que eu senti, né, e se eu fiz os testes e tudo mais. Pois é, gente. Quando eu tinha 17 anos, eu descobri que eu tava grávida. Na verdade, foi bem recente, sabe? Eu tinha 16 anos em fevereiro e em março... Não, eu tinha completado 17 anos em fevereiro. E em março eu descobri que eu estava grávida. Ou seja, eu tinha acabado de ter feito 17 anos. Eu trabalhava como vendedora externa na época. Trabalhava já acho que desde 2020, final de 2020. E fiquei acho que 4 meses trabalhando nessa área, venda externa, de bilhetes e tudo mais. Aí eu descobri que eu tava grávida, mas antes de eu descobrir que eu estava grávida, sim, gente, deu o teste que eu fiz, deu negativo. Deu negativo o teste de farmácia e deu negativo o teste de sangue. Sim, eu vou botar a foto pra vocês aí no vídeo se eu achar. Mas sim, eu fiz um beta-HCG e deu negativo. Aí, só que eu estava com sintomas de gravidez. Porém, como o beta tinha dado negativo, eu deixei pra lá. E os sintomas que eu senti na gravidez foram enjoo. Enjoo, a maioria das grávidas sente. Acho que não sente, são privilegiadas. Mas eu senti enjoo. Um dos primeiros sintomas foi enjoo. Sono, muito sono excessivo. Tipo, eu trabalhava de manhã até umas 2 horas da tarde. Então, pra mim, pro serviço era uma luta, porque acho que eu acordava umas 5h40, aí 5h40 eu tinha que me arrumar e 6h30 não, e 6h30 eu tinha que estar lá no ponto onde minha patroa me buscava. Aí tava sendo muito dificultoso e como era trabalho externo, a gente andava, tava sendo muito difícil pra mim, porque o sono e o cansaço tava muito terrível, gente, sério. E muita fome, muita fome. Eu tava com muito apetite. Meio-dia e meia, assim, eu costumava parar pra almoçar, né? Lá no meu serviço, que a gente andava vendendo as coisas que a gente tinha que vender. Aí meio-dia e meia eu parava pra ir almoçar, porque tem restaurante, né? A gente tem o dinheiro, a gente vai e para em algum restaurante. E eu sempre almoçava no mesmo restaurante. Só que aí, era sempre meio-dia e meia, 1h, tá? Porque eu nem sentia muita fome, assim, sabe? Às vezes eu até lanchava. Só que aí depois era selado, umas 11 horas, 11 e pouca, eu já tava com muita fome. Aquela fome, sabe, da barriga roncar, de ficar doendo o estômago. Pois é, passei a comer 11 e pouca, já tava com muita fome. E antes do almoço eu já tinha comido muitas coisas. E eu tava com muito sono. O pessoal até falava, cara, tu só vive com mofada, vive com sono, mofada. Cansada, assim, onde eu moro, em Belém. Aí tá, gente. Sono, muito sono mesmo, porque você fica muito sonolenta. Quem trabalha de manhã e ficar grávida é uma barra, trabalhar de manhã e tá grávida. No meu caso foi uma barra que eu tive que sair do serviço, porque eu não tava aguentando ficar andando, tava me dando mal-estar. Enjoo, cólica, gente, cólica não é só sintoma de pré-menstrual. Grávida sente cólica e é um sintoma também. Cólica, enjoo, sono. Deixa eu ver o que mais que me deu. Sono e dor de cabeça, tontura. São um dos sintomas que dá. Aí tá, como foi pra me descobrir? Tá, eu fiz um teste de farmácia. E esse teste de farmácia eu fiz, eu acho que de manhã cedo. Aí deu negativo. Eu já tava grávida, eu acho que deu negativo pelo fato do HCG ainda estar muito baixo. Não sei, só sei que deu negativo.
Tá, passou uns dias, eu com os mesmos sintomas. Eu no serviço, eu tava sentindo cólica, sabe? Eu pensava que a minha menstruação ia descer. Mas não aconteceu. Tá, aí um mês já de atraso. Um mês de atraso e... Não, um mês já, tipo... Minha menstruação tinha que descer dia 18 de março. Tá, não desceu. Fui fazer um teste de sangue, de beta-HCG, né? Que tira o sangue e tá. Aí no outro dia eu fui buscar. Só que eu não fui buscar, ela me mandou online, ela mandou pelo WhatsApp. E lá tava negativo. Falei, pô, tá, então não é nada. Deve ser sintomas de TPM, a minha menstruação logo vai descer. E não foi isso que aconteceu. Tá, passou 8 dias depois. Falei, não, pô, vou fazer mais um. Lá o pessoal do meu trabalho todo, Carol, tu tá grávida. E, gente, eu engordei, viu, gente? Eu engordei, eu fiquei um pouquinho mais inchada. No começo, logo de cara, eu fiquei um pouquinho mais inchada. O pessoal tava até falando, Carol, tu tá mais gordinha. Porque eu sempre fui muito magra, gente. Muito, muito, muito magra. O pessoal do meu trabalho falava, Carol, tá mais gordinha. Não gordinha, gorda, você sabe? Mais cheia, do meu normal, tava mais cheia. Carol, tá mais fortinha, tu tá grávida, Carol. Minha patroa, essa Carol deve estar grávida e tal. Aí minhas colegas de trabalho também. Falei, pô, as meninas falaram. Aí eu falei, aí quando deu hora de almoço, eu fui lá embaixo do meu serviço, que é embaixo, né? Tinha uma farmácia. Até o pessoal de lá eram meus amigos também. Aí eu fui lá e comprei um teste de farmácia. Fui, cheguei em casa. Quando eu vim no serviço já era de noite já. Eu fiquei na onda, eu falei, será que eu faço agora ou eu espero pra fazer de manhã? Porque se eu fazer agora, dizem que o mais indicado é fazer de manhã, né? No primeiro xixi. Só que eu falei, não, vou fazer agora. Se tiver que ser, vai ser e pronto. Se tiver grávida, eu descubro logo. Tá. Fui fazer. Só tava eu aqui em casa. Minha sogra na época morava aqui. Ela tinha saído, parece. Aí, tá. Fui fazer. Muito nervosa. Tinha acabado de chegar em casa, tinha passado, né, do serviço. Aí fiz o teste. Deixei ele, sabe, virado pra lá, pra mim não ver. Fui, não demorou muito, os 2 palitinhos, gente. Batata, eu estava grávida. Gravidíssima. Só que eu não acreditei. Eu mandei mensagem no grupo do trabalho falando. Mandei mensagem pra minha amiga Giovana na época. Hoje em dia eu ainda falo com ela, minha amiga ainda. Mandei mensagem pra ela. Falei pra minha amiga mais próxima, que é amiga minha e do meu esposo também. Mandei a foto pra ela. Gente, aí a minha sogra tinha acabado de chegar da rua. Ela foi a primeira pessoa a saber. Antes de eu falar por mensagem pras pessoas, eu falei pra ela também, né? Quando ela chegou aqui, eu falei, a senhora nem sabe, olha o teste, eu tô grávida. Ela deu negativo, eu falei, deu positivo? Eu falei, deu positivo, tá aí os 2 pontos. Aí ela viu lá positivo, foi uma das primeiras a saber. Aí depois eu mandei lá pro grupo do meu trabalho. Depois mandei pra minha amiga Giovana, pra minha amiga e do meu esposo, né, primo dela. Mandei pra ele, gente, eu fiquei muito chocada. Até então eu não acreditava. Aí continuei no serviço, ainda não saí. Quando eu descobri, ainda continuei no serviço. Aí depois lá no serviço de novo eu fiz outro, ainda não estava acreditando. Nem eu nem meu esposo estava acreditando ainda. Fui e fiz outro. Aí deu mais forte ainda. O primeiro que eu fiz deu positivo os 2 traços, só que deu um pouco mais claro. O segundo que eu fiz, que foi de manhã, deu um pouco mais escuro. Deu bem escuro, sabe? Os 2 traços bem escuros. Aí, gente, foi isso. Aí depois, acho que de uns 15 dias ou 10 dias, eu fui fazer o de sangue. E deu positivo. Mas antes, como vocês lembram, né? Deu negativo os 2. O de sangue e o de farmácia. Deu. E os sintomas que eu senti foi cólica. Lembrando que cólica também é um sintoma de gravidez. Sono excessivo, cansaço. Dá muito, gente, sério. Dá muito sono, muito, muito sono. Eu tive que sair do serviço. Eu fiquei lá só mais um tempo. Como era venda externa, a gente trabalhava andando, né, vendendo na rua. Eu tive que sair, tive que me afastar. Sono, cólica, enjoo, dor de cabeça. E outros sintomas também que em mim foi muito aparente, que até hoje tem marcas aqui, ó, manchinhas, que é acne e espinha.
A minha filha foi menina, minha gestação foi de menina. Não sei se isso daí é mito ou verdade, mas a minha gestação da minha menina me deu muita espinha, muita espinha, muita espinha. Gente, meu rosto ficou crivado. Eu nunca fui de ter espinha. De primeira. Tipo, nem quando eu ia menstruar assim, dava só uma aqui, só que me crivou muito, gente. A minha costa ficou cheia de espinha, gente, sério. Hoje em dia, graças a Deus, eu acho que tá só as marquinhas, sabe aquelas bolinhas? Mas deu muita espinha, muita espinha, gente, foi o ó. Hoje em dia já sumiu tudo, mas em mim foi um sintoma também, que o hormônio fica muito, sabe? E eu comecei a engordar muito, fiquei mais cheinha, muita espinha no rosto, muito sono, vomitava, dor de cabeça, cólica, aquelas tipo umas fisgadas no útero, tá, gente? Já é, sabe? Aí eu ficava, mano, que isso será? E já era gravidez. Já tava grávida. E foi gestação de menina, tá, gente? Eu senti essas coisas na gestação de menina. Eu só tenho uma menina, ela tem 1 ano e 5 meses hoje em dia. 1 ano e 6 meses. Ela já tá grandona e foi isso. Eu vou trazer aqui em outro vídeo um relato de parto. Que esse vai ser babado, viu, gente? Parto é uma coisa muito... Só de pensar já me dá, sabe? Pois é, gente, esse foi o vídeo. Esses foram os sintomas que eu senti quando eu estava grávida. Esse foi o meu relato, entendeu? É isso, e no próximo vídeo eu vou contar sobre o meu relato de parto, que esse vai ser babado.